um lugar comum. Primeiro, o século XIX foi o tempo em que a Igreja, sob o ponto de vista institucional, disse não ao mundo moderno. A gente lembra-se do Vaticano I, da definição da infalibilidade e do dogma da Imaculada Conceição. Quer dizer, foi construir uma coisa ao lado, quer dizer, de tudo aquilo que estava a movimentar. Na parte social foi um bocado diferente, porque dizia-se que a classe operária já nasceu fora da Igreja, depois já é muitas teorias, pouco interessa para agora. O que interessa é que o Leão XIII marcou uma posição que depois teve várias versões até à atualidade. O Santo Ofício continuava. E não só no século XIX. Mas uma das coisas que é necessário destacar é a criatividade impressionante da Igreja no século XX. A Igreja Católica não fez parte do Conselho Ecuménico das Igrejas, que se foi formando pouco a pouco, mas teve também um lado ecuménico e de intervenção ecuménica que foi importante, desde finais do século XIX em frente. Depois, o nascimento do movimento bíblico e dos estudos bíblicos para estar ao par de não estar a Igreja Católica só a condenar o que estavam a fazer os protestantes, mas ter também o seu próprio caminho. E foi muito difícil, muito difícil. Aqui a Biblioteca Dominicana publicou o livro do padre Marie Joseph Lagrange, dos tormentos que sofreu para fundar a Escola Bíblica de Jerusalém. O movimento litúrgico teve muitos polos: o polo belga, o polo alemão, o polo francês. E foi o século XX que realmente retomou o movimento litúrgico, que culminou já com o Pio XII no refazer da Semana Santa, da Vigília Pascal, coisas todas que nós conhecemos. Depois, há a questão do movimento teológico. Havia uma ideia do século XIX que era uma restauração de São Tomás que iria resolver os problemas todos. Quer dizer, tinha soluções para o século XIII e agora tinha soluções para tudo. O Humberto Eco comentou isso com muita graça, diz ele. Fizeram de um incendiário um bombeiro. Realmente era necessário novos desafios e responder-lhes. E uma das coisas, tanto da escola de Sousa Soares, em que estava grande gente à frente, mas depois teve um momento de condenação também com o padre Chanul, Les Sousa Soares, une école de théologie, e Fourvière, os jesuítas em Lyon. Que depois chamaram a teologia nova e tudo isso. Sob o ponto de vista também social, houve grandes movimentos, alguns deles condensaram-se, como no caso francês, teve muitas variantes, mas aquilo que depois até foi assumido pelo Paulo VI, que foi Economia e Humanismo, e o padre Lebré, que era uma figura de proa, não era a principal, mas foi importante. Depois é necessário ver que é o catolicismo da ação católica. Aquilo que, mesmo em países como Portugal, que se chamava o Renascimento da Ação Católica, teve o nome até já vem de trás, não tem, mas a partir dos anos 30, e é uma coisa muito importante, a que é preciso estar muito atento.
era um catolicismo iniciático. Pré-Joque, Joque, Locke, tudo por aí adiante, e nos outros ramos também. Era quase do nascimento à morte. E isso foi o mais importante de ver aquela ideia antiga, Cristo todo na vida toda, era realmente algo que tinha programa, que tinha forma de realização. Depois discutir muita coisa, claro, tudo é discutível, mas eu acho que é de destacar muito esse aspecto, porque quando, por exemplo, a Joque, nos anos 78, 79, creio eu que foi condenada pelo episcopado, dizer que acabou, mas já estava tudo muito debilitado. Depois, com o 25 de Abril, as pessoas entraram muito mais para a questão política do que para os movimentos confessionais. Mas é importante ver que, por exemplo, um movimento teológico, para quem quiser ver a situação em que se estava, é ler o diário de um teólogo, do Yves Congar. Eles agora fizeram uma edição espanhola de tradução, Le Journal d'un Théologien, e é aquilo tudo que é algo de pavoroso. Ele diz que querem destruir-me e querem destruir realmente todo o movimento que temos feito de caminhada da Igreja. Depois são movimentos como Jeunesse de l'Église e outros assim que foram condenados e tal, mas devemos ver que foi a época muito criativa dos padres operários, de ideias de evangelização do mundo operário, muitas coisas importantíssimas. Mas também, sob o ponto de vista espiritual, foi nos anos 40 que surgiu um movimento que ainda hoje agrega muita gente, as equipes de casais. E na renovação também do imaginário da Igreja, também todo o movimento da L'Art Sacré, que teve em França chamam-se assim, na Alemanha de outra maneira, na Suíça, em vários países. Eu acho, é assim, a minha ideia é que o século XX, com todas as contradições, foi um dos séculos mais espantosos da história da Igreja. Foi uma coisa absolutamente... Não foi em todos os países da mesma maneira, nada é da mesma maneira em todos os países, porque têm todos problemáticas diferentes, caminhadas diferentes. Mas aqui, na Europa e na área, por exemplo, da língua francesa e língua alemã, eu acho que foi importante. Agora, há uma outra coisa. Com a eleição do Papa João, acontece mesmo uma primavera. Quer dizer, eu recordo-me, porque fui muitas vezes às audiências públicas dele, e aquilo, a gente tinha a impressão que o mundo todo era a paróquia dele. Quer dizer, as pessoas, cada uma ia dizendo de onde vinha, de onde era, e ele andava sempre, eu tenho lá um amigo, tu me levas num abraço, ou visto, e falava com as pessoas como que gente de família, e depois, como tinha humor, lá disse que um dia estava a fazer a barba e resolveu-se convocar um concílio. E depois, quando se andavam sempre a perguntar coisas de concílio, coisas de concílio, eles é que vão fazer. Tinham os documentos já todos preparados para serem aprovados, mandou tudo pro ar, os padres depois conciliares, e ele diz, é normal, eles é que vão fazer o concílio, não sou eu. Era um espírito extremamente criativo, e eu creio que a gente à distância, porque depois ficámos um bocado em Portugal, até também publicaram os Fioretti, não é? Mas publicaram muito as conclusões dos retiros pessoais que ele fazia.
chamaram isso, a sua vida espiritual, eram as revisões anuais de vida que ele fazia. Mas o problema é que desencadeou o Vaticano II. O Vaticano II foi assim muito importante, teve uma marca muito grande europeia, né? Quer dizer, a centro-europeia, dos teólogos, isso, até chamavam o Concílio dos Teólogos e tal, mas houve outras igrejas que tinham enviados. Por exemplo, a Igreja da América Latina os bispos trouxeram gente muito nova, teólogos, que participaram naquele banho cultural que foi o Vaticano II, e depois foram pensar as coisas da sua maneira, mas depois inventou também outros países do terceiro mundo. O que quer dizer, o Vaticano II não podia resolver todos os problemas. Foi um momento de viragem, mas estava tudo em aberto. As pessoas, às vezes, agora, muitas vezes, uns que são assim, que dizia que era necessário ler o Vaticano II, e claro que é um ponto de viragem, mas o mundo mudou imenso depois do Vaticano II. As pessoas que pensam só nas essências dizem, essencialmente é sempre tudo a mesma coisa. Não mas não é da mesma maneira. Não é da mesma maneira. As coisas mudam mesmo. E veio Paulo VI e entra o outono da Igreja. O outono porquê? Porque ele era um homem espantosamente inteligente, espantosamente culto, mas, olha, este grupo que agora anda a fazer a vida impossível ao Papa Francisco foi o que organizou aquela equipe para negar a primeira, por exemplo, sobre a Humana Vitae. O Carafa, que anda agora é muito ativo, foi o grande ator desse projeto, de não saber. Mas aquilo era provisório. Depois João Paulo II fez o definitivo, não é? O João Paulo II era muito engraçado, só fumava definitivos. Também o problema das mulheres definitivamente nunca poderão ser ordenadas, quer dizer, uma coisa que é muito engraçada, que é, já sabem o futuro todo, e não sei o que mais, eu acho divertido. Mas depois houve um grande conflito, mesmo ao nível das pessoas que tinham trabalhado até juntas no Vaticano II, nos anos 70. No começo dos anos. Porquê? E até apareceram, havia a revista Concilium e foram fazer a revista Communion. Por exemplo, quando ela foi lançada cá, o que era reitor, uma pessoa admirável ali da Católica, o padre, um grande exegeta, veio-me convidar e eu disse, vocês fazem isso? Diziam, não, cá a gente vai fazer diferente, não vamos entrar nessa coisa contra mas não entraram, mas fizeram uma coisa que eu acho interessante. É interessante. A revista é interessante, mas sem nervo, quer dizer, nunca está sempre atualizada sobre os problemas, mas sempre num sistema de voo, voa sempre por cima, quer dizer. Mas foi importante, mas houve essa divisão, que agora, para entendermos algumas coisas agora é preciso ter em conta. E depois começou a limpeza teológica. O cardeal Ratzinger, que diziam que era um grande teólogo, e eu acho que era um teólogo bom, mas o que é que fez? Acabar com a teologia. Erradicar na teologia centro-europeia, na teologia africana, na teologia da libertação, tudo. Fazer o vazio completo em volta dele. Claro, depois que era um grande teólogo, era o único. E as histórias, vocês, por exemplo, se lerem
esta tradução do Eduardo Schilleber, Je suis un théologien heureux. Ele era um teólogo feliz, mas sempre, porque foi o único que não conseguiram condenar. Foi 3 vezes lá a Roma, e ele declarou sempre o que se passar nas comissões. Eu fazia uma conferência de imprensa antes de entrar e depois outra à saída. Eu conto. E depois, quando achava, começou o problema dos ministérios, que havia um problema, observações muito justas que tinham feito ao primeiro, fez outro, até que o próprio Yves Congar, que era o grande eclesiólogo, disse: eu assino. E o assino era o problema dos ministérios em vez de esses anos todos passam pelos seminários, há muita gente nas comunidades cristãs capazes de serem ordenadas. Mas isso já vamos daqui a bocadinho. Então, o João Paulo II viajou por todo o lado, um êxito enorme, mediático enorme, mas deixou o Vaticano à solta. Resultado, depois, o que é que acontece? Começam-se a ver as malandrices lá todas do Banco do Vaticano e os problemas da pedofilia, tudo isso. Quer dizer, tudo isso existia. O Ratzinger esteve lá na Cúria Romana todo esse tempo, ou é cego, ou não sabia. Quer dizer, chegou depois a Papa e veio tudo ao de cima, sentiu-se incapaz, e eu acho que fez uma coisa admirável. Só não foi bom ter ficado lá. Ele mesmo, naquelas perguntas e respostas que lhe fizeram, disse: estou muito contente porque até me enviaram o primeiro documento do Papa Francisco, que tem coisas interessantes, e ele até me enviaram numa coisa que só se envia ao Papa. Malandrice das maiores, não é? Quer dizer, não é o Papa, quer dizer. Mas como quem diz, eu cá continuo. Isto foi realmente... E então, os problemas todos dos ministérios, que vamos já ver adiante, e houve uma coisa admirável que João Paulo II fez, depois mesmo o Papa... o Bento XVI quis, que foi a questão de Assis, muito movimentada aqueles católicos lá que fizeram a organização toda, mas foi uma coisa admirável, porque era a primeira vez que estavam a rezar todos. E teologicamente estavam muito bem, estavam a rezar a Deus, estão todos na mesma posição. É uma coisa brincadeira. E depois acontece, e é que vamos ao Papa Francisco. E o Papa Francisco, o que é que acontece? Acontece que surgiu mesmo como uma primavera, mesmo depois de um grande inverno, quer dizer, é um facto. E foi muito recebido como tal. Só que ele, e é isso que eu queria sublinhar, há um paradoxo enorme com o que ele se debate. O paradoxo é o seguinte: enquanto havia gente, a gente foi-se embora. Os êxodos do catolicismo nas diferentes épocas, que abandonaram aquilo que diz abandonar a Igreja, tudo isso, foram assim, ondas. Desde os anos 20, dos anos depois 30, depois dos anos 50, foi sempre gente que era a mais militante, a mais empenhada, que se foi embora. E isto é o que, então, o paradoxo é este: enquanto havia gente, não se fizeram as reformas que era necessário fazer e o empenhamento que se devia ter. Agora ele quer, mas não tem gente. Porquê? Não tem gente porque os que estão organizados, bem organizados, são organizados contra ele. E ele tem, outro dia,
à saída de uma missa lá ali no Restelo, um senhor disse: a gente tem mesmo de fazer alguma coisa, porque daqui a pouco o Papa é só dos ateus. Mas o problema é a grande, eu creio que é um fenómeno que não está bem avaliado, é o impressionante de mudança, sob o ponto de vista religioso, sob o ponto de vista cristão, sob o ponto de vista, é um bocado dele, no mundo atual, que era possível ser religioso, que é possível ser cristão, que é possível entrar atrás. Vejam uma coisa que já vinha de trás, mas que há batismo de adultos na Europa, bastante. Mas agora cá em Portugal também vêm contactar quase todas as semanas pessoas que diziam que iam se batizar, já têm 30 anos de internacional, e alguns de famílias completamente agnósticas, não é só aqueles que andaram a tentar ter filhos de católicos, mas depois não foram para a frente e agora estão aí. Não, é óbvio. Portanto, o Papa atual tem um drama, quer dizer, não ele, nós temos, vamos a isso. Porquê? Vocês vejam um livrinho que existe, traduzido em português, eu gostava tanto que ele fosse reeditado. Este livrinho, A Igreja Serva e Pobre, foi escrito durante o concílio, que houve um movimento, precisamente, da Igreja Serva e Pobre. Mas este livro, ao contrário das conversas, é um livro de história da Igreja. Daquelas coisas que a gente ainda agora via, eu estava ontem a ver na revista os bispos também africanos, com estes carapuços enormes que têm na cabeça, iguaizinhos aqui, e um bocado a história dessas mitras todas. E um que apareceu aí para ofender, mas isso é um adversário do Papa, com aquela como é que se chama? A cauda enorme, com um seminarista a ajudar, que foi cortada no tempo do Papa João. Mas, de novo, há um surto assim. A gente não deve dar demasiada importância, mas também não demasiado pouca. Porquê? Vocês sabem que o documento programa deste Papa é este. É a alegria do Evangelho. É um documento absolutamente, depois teve as vertentes do louvado sejas, da ecologia, mas teve depois muitos, sobretudo as pessoas que seguirem as homilias dele de manhã lá em Santa Marta. É uma coisa que a gente pode seguir pela internet, no site lá do Vaticano, e depois este que tem agora dado mais, que é o Amoris Laetitia, que está sempre em controvérsia. Eu recordo-me no domingo passado, com ali do sector de Oeiras, dos casais e movimentos de casais. Também há no interior das equipes de casais os que acham que ele está a destruir tudo e a destruir a família, e outros que sim, mais ou menos, quer dizer, mas não há entusiasmo nenhum pelo movimento do Papa. Ora, o que é que o Papa sabem que há um documento que eu gosto muito, que é o da reconciliação da companhia com o Papa, que é este do António Spadè. É um documento muito importante, que é uma entrevista em que ele é da revista mais importante lá dos jesuítas, assim ao nível público, e ele assumiu a coisa de então entrevistar o Papa, e foi um movimento,
padre Vaz Pinto cá, quando ele foi eleito, disse na televisão: não ponham a fasquia deste Papa muito alto, porque eles tinham tido problemas lá na Argentina com ele, e essas histórias agora estão todas contadas, mas o que interessa é que ele, nesta entrevista, resume um bocado também todas estas histórias que depois tratou nos documentos. E qual é o problema? O problema e o crime deste Papa é o tomar muito a sério as narrativas do Novo Testamento. As narrativas. Não é a teologia de Paulo, não é isso que já pensava que o fim do mundo estava a chegar e era a morte e a ressurreição e vamos todos em procissão. É depois, já na terceira geração, andamos cá, e como é que se alimentam as comunidades. Porque era necessário, de novo, dar a imagem do que tinha sido Jesus. Muita daquela gente já não tinha tido contacto nenhum com Jesus. Mas havia memórias nas comunidades do que ele tinha sido. E eu fico com esta ideia. Aquilo devia ter sido, esse Jesus devia ser uma coisa de um espanto enorme. De um espanto enorme. Porquê? Porque nos 4 evangelhos são de comunidades muito diferentes, são de perspectivas muito diferentes, não é? Mas há ali uma coisa que sem ela não há nada, que é o próprio Jesus de Nazaré. Quer dizer, sem ele não há nada daqueles textos tem sentido. E repara que o texto, por exemplo, de Marcos, começa com ele adulto. Outro dia disse uma pessoa com uma inocência enorme, eu achei tanta graça, diz: oh meu Deus, Nossa Senhora também não foi assim grande educadora, deixou o filho sem batismo até aos 28 anos. Agora, mas de facto, mas a questão era de retomar o que foi o movimento de Jesus, e todos são coincidentes numa coisa, quer seja o contencioso familiar, que é muito mais agudo no Evangelho de São João, mas também no Evangelho de São Marcos. Uma pessoa que vem e se apresenta a querer fazer família com quem não é da família dele. E os irmãos, a família dele, acha que ele está doido. No capítulo 7 do Evangelho de São João diz: nem os irmãos acreditavam nele. E Maria teve de entrar na escola, depois da boda de Caná, passa para segundo plano e torna-se discípula de Jesus até à cruz. Mas o que acontece é ver o mundo a partir dos que não prestam. Estão classificados como pecadores, eram os santos que os classificavam assim, claro. E ele vai mostrar, e é, sob o ponto de vista, quando ele retoma o programa de Isaías, que ele anuncia o seu programa, a partir daí, mas quando chega, era o dia da graça de Deus, mas a seguir o versículo era o dia da ira de Yahvé, manda fechar o livro. E dá uma barulheira na discussão, que até dizem que levaram-no para uma colina para dizer: é necessário dar cabo deste flagrante logo no começo. Porquê? Porque ele vinha anunciar, e por isso se separou de João, o Evangelho da pura graça de Deus. Ele recebeu o batismo do Espírito Santo. E então era a democratização de Deus. Deus era de toda a gente. Quer dizer, não era necessário trazer rótulo disto ou daquilo. E por isso disso, estava a comer com os pecadores, ia com isto, era um comilão, era um babarrão, ao fim e ao cabo, andava com gente má. O Zé Sousa Monteiro até chegou a traduzir para português um livrinho muito antigo, Jesus e Más Companhias, que era muito engraçado. Mas era um bocado isso, mas a gente não liga nada a isso, e eu digo já porquê. E que foi reforçado com o João Paulo II. Nós lemos as narrativas do Evangelho
não à base de exegese, não à base de situação socioeconómica e linguística, mas a partir do catecismo. Vamos para aquilo já com o catecismo. Na cabeça nunca se lá chega. Por isso mesmo agora, vejam para o Natal, é uma desgraça. Porquê? Eles começaram, quer dizer, foi este espanto. Era necessário ver que isto era pancada de nascença. Quer dizer, e então o que é que vão fazer? As narrativas da infância, do nascimento de Jesus. Em perspectivas até absolutamente diferentes, como ele, herdeiro e intérprete de todo o movimento desde Abraão, e depois o Lucas, como já estava na igreja de saída para o mundo pagão, diz que ele, o ano passado, ele é Adão. Quer dizer, ele vem encarnar a história toda da humanidade e o futuro da história da humanidade. Quer dizer, e depois começaram a interpretar, até com a palavra virgem, como sabem, uma palavra que significava rapariga casadoira, mas ainda não tinha casado, e passaram a partir daí a fazer uma biologia do cristianismo. Ora, não se trata nada de biologia, é do Espírito Santo, é do Espírito de Deus. Ele é alguém fora de série que encarna realmente o projeto de Deus, e assim como nos outros tinham dito que recebeu o Espírito Santo, eis o meu filho muito amado, ali dizem que isto é de nascença, isto do Espírito Santo, e interpretaram aquilo em termos biológicos. Não tem nada a ver. É em termos místicos, é em termos do Espírito de Deus. A Maria acolhe a subversão que vem, e há uma realidade nova. Isto é um bocado para dizer que Jesus é a igreja de saída. Quer dizer, a fidelidade a Jesus só é possível numa concepção de ir ao encontro dos desclassificados ou mal classificados. Quer dizer, que foi esse o movimento de Jesus. O movimento de Jesus foi ir de encontro, até ponto que, recordam-se daquela história em que lhe mandam lá, João já está na cadeia, os discípulos de João estavam sempre a atirar-se nas comunidades aos cristãos, diziam: nosso mestre é que batizou o vosso, não foi o vosso que batizou o nosso. Então manda ver: és tu que está para vir ou estás a escangalhar tudo? Estas histórias são, eu quase diria, estruturais, que é um bocado agora como o Papa Francisco, que estão a dizer, ele está a querer dar cabo da Igreja. Estão a perceber todos os movimentos, tínhamos esta doutrina toda tão bem arrumada, e agora ele vem e lembra-se de andar com os pobres, de ir visitar. E reparem, as viagens dele é sempre aos lugares do sofrimento, da exclusão, da gente que não conta. Ainda agora achei um espanto enorme, foi quando ele foi ao Sudeste Asiático visitar comunidades cristãs. Lá são pequeníssimas, mas ele foi para fazer a paz entre aquelas religiões todas e, sobretudo, para cuidar dos... Foram muita gente, foi morta, e os outros foram para outros países, ao Bangladesh, também pobríssimo. Então, na viagem, perguntam-lhe então porque é que ele lá não disse, noutro não, lá estava numa visita, não podia fazer, mas também não podia deixar, e foi ao Bangladesh por causa desses excluídos. E diz ele: choramos juntos. Comoveu-me imenso essa questão dele. Choramos juntos. Somos humanos todos.
gente que também agora toda tem má imprensa, né? Foi com eles. E, ora, caramba, ele não chora, mas o outro faz chorar, por exemplo, o Trump, não é? Quer dizer, são mundos diferentes, não é? São encarar o mundo de maneira diferente. Ora, aquilo que me parece de fidelidade ao Evangelho, em novos contextos, é essa questão de ter, não só ir visitar, estar sempre a falar em encontrar soluções, mesmo sob o ponto de vista económico. Muita gente não suporta que ele tenha falado da economia que mata, mas parece que sim. Agora, o problema todo dele é de ir de caras aos problemas, ir de caras, e a todos os lugares, e é sempre a partir onde é preciso fazer reconciliação. Vejam quando foi à América Latina, em Cuba, o que é que foi fazer também vez se fazia a ponte entre os Estados Unidos. Há um homem de fazer pontes, de encontrar a reconciliação, de encontrar, mas a partir do que está classificado como não tem futuro. O que não tem futuro é aquilo que ele quer dar futuro. Quer dizer, é isso que me parece que é. E, portanto, depois tem as suas expressões, que eu acho muita graça, eu acho mesmo muita graça, que é a de hospital de campanha, igreja. Porquê? Porque nós não estamos nada preparados para refazer o mundo. Então é necessário, olha, aquele precisa de um penso, aquele precisa de outra coisa, aquele precisa disto, precisa daquilo. É, ao mesmo tempo, uma visão global extremamente clara, como ele mostrou na alegria do Evangelho, mas depois é uma atuação mesmo pontuada, mas sempre a partir daqueles que não. Portanto, e então a igreja o que é? Ele diz, já há as igrejas novas e as igrejas antigas. As igrejas antigas, as avós, já pensam que sabem tudo, que mandam tudo, e depois as novas pensam que pode fazer tudo sem pensar também no passado das outras igrejas. Então, quer fazer também esse diálogo entre as igrejas cristãs, todas nas suas diferentes situações. Só que tem um erro. É que não usa a infabilidade. Não usa a infabilidade. Não usa o magistério. Em nome disto, aquela conversa que havia sempre, em que as pessoas diziam, ele está a falar em nome do Evangelho, em nome da Igreja, em nome disto. Havia uma linguagem da autoridade do próprio discurso, na emissão do próprio discurso. Quer dizer, havia na emissão do discurso pontifical uma forma de usar que vinha já carregada de autoridade. Ele emprega uma linguagem de parece-me. Isso não é tão papa, quer dizer, parece-me que isto era melhor assim, que para aquilo era melhor aquilo. E depois, que é um exemplo fantástico, foi a um pequeno grupo nos Estados Unidos que estava a fazer um movimento de comunhão entre as igrejas reformadas, mas era um local, uma coisa local, e ele mandou-lhes uma carta, pediram-lhes a opinião dele, mandou-lhes uma carta, e disse, olha, é assim, é localmente, em cada sítio que se deve fazer essas pontes, e não esperem pelo que digam os teólogos, porque se seguirmos só o que eles dizem, há de vir o fim do mundo e ainda não fizemos a união das igrejas. Ora, o problema, esta forma de um Papa no meio cristão com os outros cristãos, que era aquilo que Santo Agostinho dizia, convosco sou cristão, para vós sou bispo. Ele, cristão com os cristãos, a ver o mundo a partir, como nós dizemos, da base, mas não é também numa base qualquer.
é de todas as bases. Quer dizer, não tem aquilo de a Igreja dos Povos. Até consagrou o dia. Agora há um dia para tudo, até é um dia dos povos. Ele faz de todas as linguagens, mas é sempre num sistema de alterar as coisas a partir do lugar concreto em que as pessoas... Ele dá o horizonte, ele dá uma perspectiva continuamente. Vejam os movimentos operários, os movimentos populares da América Latina, que já é a terceira vez que vão lá ao Vaticano, e ele faz uma coisa absolutamente espantosa do ponto de vista mesmo doutrinal, mas a partir do que as informações que eles dão. Quer dizer, eu isto acho que é muito novo. Eu acho que isto é muito novo. E isto também tem, a meu ver, um paradoxo que produz um efeito inibitório. Um efeito inibitório a gente vê na Igreja Portuguesa. A Igreja Portuguesa não tem assim umas organizações muito fortes contra o Papa. Tem as que são internacionais, dos grupos que também cá existem, e pronto, que são contra ele. Mas é o fazer de conta que ele não existe. Fazer de conta que não existe. Eu sei de pessoas que foram falar já com párocos. Por exemplo, uma experiência que eu tive com os que foram padres, casaram e tudo isso, sem a fraternidade, é uma coisa que está admitida na Igreja, na Conferência Episcopal Portuguesa e tudo isso. Mas a experiência de norte a sul do país, eles dizem, há padres que nunca pronunciam sequer das paróquias o nome do Papa Francisco. E a gente vai falar com eles, está bem, ele lá está em Roma que faça isso. E eu, a coisa que achei mais espantosa mesmo cá, foi em Fátima. Todo o alarido enorme da vinda a Fátima e não sei o que mais. Ele faz aquelas 3, a Salve Rainha e 2 homilias, que são a subversão completa da orientação do santuário lá da mensagem Fátima e tudo aquilo. Não apareceu em lugar nenhum deles os textos. Quer dizer, nas publicações do próprio santuário. E depois não se fez caso nada disso. Ora, ele vinha realizar aquilo que muita gente desejava, a evangelização de Fátima. Porque a Fátima precisa mesmo, não é só de ter lá mostrado o inferno e tudo isso, que é a pornografia, mas o problema maior que há naquela coisa é a questão do purgatório. Ninguém liga àquilo. Toda a gente liga para solidificar a doutrina, mas não se liga ao facto de aparecer Nossa Senhora e perguntar-lhe onde é que está fulana de tal, que eram colegas, e diz, essa está no céu, essa está no céu, e a outra, não, essa está no purgatório até ao fim do mundo. Maria de Nazaré a conhecer o purgatório até ao fim do mundo. Quer dizer, é evidente que ela invencionice padreca. O problema é espantoso, quer dizer, mas isso não se toca. Ora, aquilo que o Papa veio realmente fazer não é negar a experiência religiosa que há ali, nada disso, e o que Fátima pode ser na evangelização do país, do mundo, pode ser, não. A bênção que até este Papa também cá veio, está a perceber? Veio em todos, este também veio, e pronto, e acabou. Ora, aqui o problema na diocese, ou nas dioceses, é diferente, não são todas tudo igual, não é tudo igual. Mas, por exemplo, a diocese de Lisboa é uma diocese em relação a esta renovação morta, quer dizer, faz de conta que não há nada, quer dizer. Ora, o que me parece, a igreja de saída é isto. É uma ideia chata. É chato.
porque a saída não é local, é saída mental, é saída doutrinal, é a saída das representações todas que temos. Ora, essa saída, né, é um problema da nossa conversão, de todos. Não há uns que são da igreja de saída e outros que são da igreja de estar. Nós somos todos muito estabilizados. Ora, essa desestabilização, a meu ver, é a grande questão, é essa desestabilização. Em vez de ser apenas uma igreja que acolhe e recebe, tendo as portas abertas, procuramos mesmo ser uma igreja que encontra novos caminhos, que é capaz de sair de si mesma e ir ao encontro de quem não a frequenta, de quem a abandonou ou lhe é indiferente. Quem a abandonou fê-lo, por vezes, por razões que, se forem bem compreendidas e avaliadas, podem levar a um regresso. Mas é necessário audácia, é necessário coragem. Isto são as próprias palavras dele. Agora, outro ponto e acabo, que é o seguinte: é o problema dos ministérios. Nós temos uma igreja e todos os batizados têm direito à celebração da Eucaristia, porque são membros, e o sacramento dos sacramentos é a Eucaristia. Ora, não há gente para isso. Eu ainda me recordo outro dia aquele bispo de Bragança que ordenou 5 ou 6 diáconos. Porquê que não ordenou os padres? Quer dizer, andou-se sempre a falar contra os protestantes, contra as seitas protestantes. E o que a Igreja Católica está a fazer é tornar-se no protestantismo mais reles. Quer dizer, das seitas, cada um zanga-se, um pastor zanga-se com outro, forma uma igreja, outro forma isto. No Brasil aqui é uma coisa que está sempre a pulular, mas estão a crescer porque as pessoas gostam de se reunir, as pessoas gostam de celebrar aquilo em que acreditam, para se impressionar. Ora, então, o que é que acontece? É que não há padres, agora estão a importar da Índia e da África, mas em Lisboa já não haveria para as paróquias se não fossem as congregações religiosas. São os armenianos, têm 6 ou isso. Mas todos têm. Não fazem aquilo que é próprio de cada congregação, mas de repente são todos párocos. Mas mesmo assim não chegam para as coisas. E então temos esta coisa, às vezes para um convento ou uma casa de freiras tem de haver missa todos os dias. E depois há paróquias não têm missa durante o ano inteiro. E os padres correm como doidos de um lado para o outro a dizer missa aqui, dizer missa acolá. Quer dizer, isso não tem jeito nenhum. O problema é gravíssimo, mas homens casados, isso não há problema dogmático, mas também não ordenam. Mulheres, nem pensar. Isso é uma coisa que Nosso Senhor não ordenou nenhuma. Eu também não vi que ordenasse nenhum homem, mas enfim. Agora, o problema é que estamos empancados mesmo. Ora, isto não dá para ser uma igreja de saída, isto dá para ser uma igreja do abandono. Isto é uma igreja do abandono, não é uma igreja de saída. Ora, eu espero que uma coisa só, é que as pessoas falaram muito do laicado. Eu creio que é necessário não deixar o Papa sozinho a fazer frente também a ver o que é que se pode fazer
para ajudar esse impulso novo que ele lançou. E o que eu dizia, o paradoxo é, enquanto havia gente, escorraçaram a gente. Agora precisam da gente e ela já não está cá. E ele então anda a falar no regresso, estão a perceber? São coisas um bocado desagradáveis, não é? Muito obrigado. Eu penso que foi mais do que tínhamos pedido.